Olá, meus queridos irmãos e irmãs, Deus abençoe cada um de vocês. Hoje estamos aqui mais um domingo, domingo do Senhor, e vamos ouvir o Evangelho então de São Marcos. Vamos ver o que Jesus quer nos falar neste domingo, domingo do Senhor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo. Assim como estava na barca, havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo, sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje o Evangelho então é uma continuação do domingo passado, né? Onde Jesus ali estava falando as parábolas, quem era o reino dos céus, como era o reino de Deus, né? E hoje então, após as explicações daquela multidão, Jesus pede aos discípulos, né, que entrassem na barca para atravessar o outro lado do mar. Então, o mar da Galileia, na verdade, é um lago muito grande, né? Inclusive nós estamos aqui atrás de um lago, né? Então, quando nós falamos de a travessia, já inicia assim, aquele outro lado do mar. Significa então que os discípulos ali têm seu compromisso, né? Porque do outro lado do mar eram os pagãos, então ali já tem um compromisso de levar a palavra de Deus. E muitas das vezes o mar também nos mostra a nossa atitude, né? De irmos ao encontro de Deus, de levarmos a palavra de Deus, de ir ao nosso objetivo. Todos nós temos um objetivo e hoje Jesus quer nos falar para não desistirmos desse nosso objetivo, né? Principalmente de levar a palavra de Deus. Então ali estavam para fazer essa travessia. E ali começou dentro do mar, neste lago gigante, né? Uma forte ventania, uma tempestade muito grande. E ali os discípulos ali começaram a ter medo. Quantos de nós, né? Quando nós iniciamos alguma coisa, quando nós começamos uma atividade, né? Nós começamos a ter medo, dependendo da situação que vem acontecendo, nós começamos a ter medo, né? E naquele momento há um ponto muito importante. Os discípulos então, nesse medo, né, só pensaram em chamar Jesus quando de fato a tempestade iniciou, quando eles estavam com medo. Em nenhum momento eles chamaram Jesus antes da tempestade. Por isso Jesus então estava dormindo. Eu entendo que depois de tantas atividades que Jesus tinha feito no decorrer desses dias, né, ele estava cansado, como qualquer outro homem. Então ele foi descansar e dormiu, né? Jesus estava onde? Atrás do barco. E isso para nós é importante entendermos, porque quanto de nós, quando nós estamos vivenciando uma tempestade, nós tentamos, né, fazer as coisas sozinho. E deixamos de lembrar, de chamar Jesus, né? Os discípulos ali, em momento algum, chamaram Jesus. Eles queriam fazer a travessia sozinho, entende? E aonde Jesus estava? Atrás do barco. Se nós entendemos um pouquinho, atrás do barco fica o quê? Fica o leme. E o leme serve para fazer a direção do barco, guiar o barco. Então Jesus estava atrás do barco exatamente para guiar aquela embarcação, para dar o direcionamento certo para os discípulos. Quantas vezes nós estamos enfrentando uma tempestade muito grande
E nós só chamamos Jesus nesse momento de tempestade. Em nenhum momento nós chamamos Jesus antes, né? Então nós temos que aprender hoje, neste domingo do Senhor, que para toda situação que nós estamos vivendo, nós temos que estar com Jesus, porque Jesus está conosco. Jesus estava na barca, Jesus está conosco. O problema é que nós não chamamos, o problema é que nós não invocamos, né? Ele está aqui, está dormindo, né? Tranquilo, Ele está o tempo todo conosco. A maioria das vezes é que nós não chamamos Jesus. Por isso, os discípulos só chamaram Jesus quando de fato a tempestade já estava invadindo o barco. Aí tiveram medo, acordaram Jesus. E Jesus o tempo todo naquele barco, esperando alguém chamar. Então, neste domingo, domingo do Senhor, que possamos aprender hoje a estar com Jesus o tempo todo. Independente da situação, se estamos bem, chame Jesus, invoque Jesus. Se estamos passando por tempestade, invoque Jesus a todo momento. E com certeza, Ele estando aqui na nossa vida, Ele será um leme também na nossa embarcação. Ele nos levará ao caminho certo, Ele nos guiará ao caminho de Deus. Por isso, que Deus abençoe a cada um de vocês, uma ótima semana e abençoada Semana Santa a cada um de vocês. Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.